Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar um pouquinho do motivo do dólar estar despencando em 2025. E aí você deve estar se perguntando, será que invisto em dólar agora ou eu deixo cair mais? A pergunta que eu mais recebo, inclusive, tanto os nossos plantões tira dúvidas que a gente faz lá no Instagram às segundas-feiras, quanto nas caixinhas de perguntas, no direct também, o pessoal pergunta, será que eu espero cair mais o dólar, Thiago, para poder começar a investir? E aí, hoje a gente vai desmistificar um pouquinho isso, vamos entender por que o dólar está caindo e se é um momento importante de entrar na moeda. Se você ainda não me conhece, meu nome é Thiago Armentano, sou analista-chefe de ativos globais da casa de análise Simpla Club. E aqui nesse canal produzo conteúdos de investimentos todas as semanas voltado para renda passiva em dólar, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo com o dólar, por que o dólar de fato está caindo. E aí a gente tem algumas explicações, tá? Uma delas é o nível de inflação e também de taxa Selic. Aqui nesse gráfico, se a gente pegar a Selic hoje, 15%. Aqui, ó, dólar. Dólar não, a Selic a 15% lá no Banco Central e uma inflação a 5,23%. Se a gente pegar aqui ó, o nível de inflação desde agosto do ano passado, a gente está falando de um ano atrás, o nível de inflação subiu no Brasil, uma meta de 3%, a uma inflação nos últimos 12 meses de 5,23%. Ou seja, estamos além da meta, tá? Estamos lascando tudo. O que isso significa? Significa que o Banco Central precisa subir Selic. Tá? Se a gente pegar aqui, ó, desde 2016, a Selic não chegava a patamares acima de 14%. Tá? Chegou a 13,75% aqui em 2023, foi até 10,5%, voltou né, em 2024 e teve que subir de novo porque a inflação está desenfreada. Tá? Temos uma atividade econômica muito ainda pujante. Aí o que o Banco Central fala? Peraí, vocês estão consumindo demais, vocês estão ofertando muito produto, tá muito aquecido esse negócio. Vamos subir a Selic, vai fazer com que a economia desacelere e aí a inflação volta para baixo, tá? A gente tem um intervalo aqui de 1,5, tá? Então esses 3% que é a meta pode chegar a 4,5. Ou seja, todo ano o Banco Central tem meta de fazer o seu dinheiro desvalorizar e é por isso que a gente precisa saber o que fazer com o nosso dinheiro. Beleza? Então, esse primeiro ponto aqui é que a gente tem que ter atenção. A gente teve 7 altas seguidas da nossa taxa Selic para conseguir controlar a inflação. E se a gente pegar aí os últimos 20 anos, o Brasil não tinha uma... Tudo bem que a gente viu de 2016 aqui, mas os últimos 20 anos a gente não viu uma Selic tão alta. Tá? E claro, a gente está falando de inflação a níveis elevados, mas a gente também tem o governo gastando muito. E essa composição de gasto excessivo do governo também entra na Selic, tá? Então a gente precisa de uma correção, tanto na parte fiscal, tem que ter uma ancoragem ali, você tem que de alguma forma segurar esses custos, como também na parte monetária. Beleza? E se a gente fizer um apanhado aqui, ó, de inflação, a gente pode até o final do ano chegar a uma inflação, apesar de que aparentemente está controlado, mas a gente pode chegar até 6% de inflação. E hoje o Brasil tem um juro real muito alto, tá? O que isso significa? Se a gente pegar o 15 menos 5,23, a gente tem um juro real aqui de 9,6, arredondando, tá? O que isso significa? Que você tem um dos juros real mais altos do mundo. Ou seja, um juros que paga acima da inflação. Enquanto, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a gente tem ali uma taxa básica mais ou menos a 4,25, 4,5, que é o intervalo que eles têm, com uma inflação ali chegando mais ou menos a 2,5, entre 2,5 e 2,8. Então, um juro real muito menor. Tá? Se a gente fizer a conta, a gente tem ali 1,8, 2% no máximo de juro real nos Estados Unidos, enquanto aqui a gente tem 9%. E isso por si só faz o quê? Faz o dinheiro do cara que está lá nos Estados Unidos, tá? Não só nos Estados Unidos, como em várias economias do mundo, já que todos os países vão tentando alocar o seu dinheiro onde está mais interessante, mas com que esse dinheiro entre no Brasil. Então a gente teve um fluxo de capital vindo para o Brasil, entrando também em Selic,
em alguns outros tipos de títulos também. Então essa primeira composição, né, que a gente faz ali entre Selic, inflação, mais a Fed Funds Rate lá, que está mais ou menos 4,25 a 4,5, a gente tem uma composição de juro real, né? E o juro real brasileiro hoje está muito elevado. Então a gente tem o dinheiro saindo lá de fora e vindo para o Brasil, numa escala, claro, equilibrada quando a gente compara, aí guardadas suas devidas proporções. Tá bom? Outro patamar, né, que a gente precisa se entender é que a gente faz a comparação do juro real entre juro real brasileiro e juro real Estados Unidos, tá? Estados Unidos é um dos vetores mais importantes das economias mundo afora. Por exemplo, tem gente que contrata a dívida no Japão com a juros a 0,5% e vai aplicar lá nos Estados Unidos com uma taxa de 4,5%, tá? Só essa diferença, instituições fazem muito isso, de juros, esse diferencial de juros faz com que o dinheiro do Japão, por exemplo, vá para os Estados Unidos. Só que se você tiver uma economia com juro real maior que é o brasileiro, aí em vez de você colocar lá nos Estados Unidos, você coloca no Brasil. Tiago, mas são países com nível de risco diferente. Sim, tá? Você tem um juro real maior, você tem um ganho na renda fixa, a mais você precisa correr um pouco mais de risco. E aí muitas economias, muitos dos governos, muitos mercados, né, muitos fundos, eles preferem correr um pouco mais de risco e ir para o mercado mais em desenvolvimento, tá? E aí se a gente fizer essa comparação, juro real brasileiro menos juro real americano ali, a gente pode ter ali mais ou menos 7,5% percentual ali de diferença. Então só essa diferença faz com que o pessoal também traga o seu dinheiro aqui para o Brasil, tá? E isso é um fluxo que a gente chama, né, de capital que vem para economias emergentes de uma maneira geral. Espero que tenha ficado clara essa primeira parte. Agora, pessoal, a gente precisa levar em consideração também o que está acontecendo com o dólar frente a outras moedas, tá? E aí a gente pode medir, tem um índice chamado DXY que compara o dólar, tá, contra várias outras moedas do mundo, uma cesta de moedas. E se a gente olhar o espectro aí dos últimos 50 anos, hoje a gente tem uma performance semestral, se a gente pegar o primeiro semestre de 2025 do dólar, entre as piores aí nas últimas 5 décadas. A gente tem uma queda aí de mais ou menos 10% quando a gente compara o dólar e o DXY, tá? E isso traz também para o mundo um cenário de dólar um pouco mais enfraquecido. E aí a gente tem alguns aspectos relevantes aí. As tarifas que os Estados Unidos têm imposto em vários outros lugares, né? Europa chegou a um acordo, mas impôs tarifa. Canadá, que é uma nação vizinha, a gente tem acordo sendo fechado com a China. A gente tem uma industrialização dos Estados Unidos, trazendo um mercado mais forte para os americanos, mas por contrapartida, você vai ter um leve enfraquecimento do dólar, porque essa economia que antes importava, ela vai exportar. Tá? A indústria americana, essa economia que ficou por décadas tirando a indústria dos Estados Unidos, indo para lugares que tinha mão de obra mais barata, agora está querendo se tornar menos dependente, principalmente do mercado asiático. E aí, essa indústria que antes importava, vai agora começar a exportar, e para uma economia exportar com mais força, ela tem que ter a sua moeda também um pouco mais fraca, tá? E aí a gente tem aí um cenário que a gente pode prever pela frente um dólar talvez nos próximos anos um pouco mais fraco frente a outras moedas, principalmente outras moedas mais fortes, ou então o dólar se valorizando menos, tá? Isso é um aspecto que a gente tem que levar em consideração e ficar de olho para as próximas reuniões. E outro fator que a gente tem que levar em consideração é que a gente tem esse diferencial de juros com o dólar a 4,5, 4,2, 4,5, né, o intervalo, 4,25, 4,5, mas a gente também sabe que nas próximas reuniões, provavelmente a gente vai ter uma queda de juros americanas, e aí a gente já tem aí uma probabilidade, passando dos 60%, a gente tem um corte de 0,25 pontos base agora para a próxima reunião de setembro, tá? Então a perspectiva futura do dólar é que a gente tenha um dólar mais
um custo de capital mais barato para as empresas também se valorizarem em breve, tá? Principalmente quando a gente olha para uma empresa americana, quando a gente faz valuation de empresas que são as big techs e, enfim, que são as corporates lá nos Estados Unidos, porque a gente sempre leva em consideração os juros de 10 anos dos Estados Unidos. E esses juros caindo, você começa a ter um investidor querendo tirar o dinheiro de uma renda mais fixa para conseguir ganhar mais na renda variável, tá? A gente chama isso de apetite a risco. A gente vai ter um mercado aí com apetite aí a mais de risco aí para as próximas reuniões, porque a gente deve ter uma taxa de inflação chegando, né, convergendo com o que o Fed quer. E, claro, a gente sabe que a cada reunião isso tem sido uma pauta muito importante. Nem sempre os dados de inflação têm vindo como o Fed gostaria, e é por isso que segurou as taxas de juros aí nesse patamar que está hoje, mas é provável aí, dentro das probabilidades, que a gente tem uma atratividade aí um pouco melhor para os próximos trimestres aí das empresas. E se a gente olhar aí os últimos resultados, se a gente pegar o primeiro semestre dos Estados Unidos, as empresas americanas cresceram suas receitas. 80% das empresas americanas que estão no SP500 cresceram suas receitas, tá? A gente tem uma média de crescimento de 10%. Então, mesmo num nível de inflação mais caro, a gente tem um SP500 ainda forte. Aí você pode se perguntar, né, se a gente olhar ali componente por componente, quem está crescendo mais? Óbvio, a gente tem tecnologia puxado por semicondutores e a gente tem comunicação também ajudando essa economia, esse movimento do SP500 subindo. E óbvio, se a gente faz esse comparativo com outros mercados, a gente vai ver que nem todo setor está subindo de maneira tão relevante, tá? Mas ainda assim, a gente tem aí um aumento nas receitas se a gente pegar uma média aí de 12 setores principais, 10 cresceram, tá? Tirando ali basicamente energia, a gente tem ali petróleo patinando um pouco, já que o petróleo Brent está um pouco mais baixo, mas as empresas americanas de modo geral e aquelas que têm inteligência artificial embutida e as que perifericamente também vão se beneficiar das inteligências artificiais. A gente tem toda uma dinâmica que favorece tem favorecido o mercado de ações americano e óbvio que se a gente fizer uma relação ali, entender o preço sobre lucro atual do preço sobre lucro dos últimos anos, a gente tem um SP500 relativamente mais caro, tá? Mas também mais eficiente. Então tudo isso traz para a gente um cenário para frente de perspectivas favoráveis para apetite a risco. Claro, a gente tem que tomar cuidado, tá? Muitos gestores têm tocado nas cartas das empresas em uma possível recessão, mas a gente não está vendo isso acontecer ainda na prática. Então, a gente tem um apetite a risco que pode ser trazido um pouco mais aí com fogo aí para vocês conseguirem trazer mais para vocês da carteira de vocês quando a gente olha ali rentabilidade no longo prazo, quando a gente projeta a rentabilidade, tá? Então, sim, respondendo a pergunta inicial desse vídeo, vale a pena sim investir nesse dólar que estamos a 5,40, mais ou menos. Vale a pena sim, já que historicamente o dólar tende, quando a gente faz um apanhado histórico e olha para frente, quando a gente olha diferencial, não só de juros, mas diferencial de inflação entre Estados Unidos e Brasil, a gente tem uma inflação hoje a 5,23 e os americanos estão com uma inflação a 2,9. Então a gente tem uma diferencial de inflação que tende a se manter ao longo do tempo, inclusive eles podem até abrir um pouco, dependendo do nível de inflação que a gente tiver aqui. Então isso por si só já mostra pra gente que no futuro a gente pode ter o dólar valendo mais, tá? E lembre-se, na Argentina o dólar já valeu R$5, tá? Mas eu não quero colocar pânico em vocês. E aí, o que a gente deve fazer com tudo isso? A gente deve sim montar a nossa carteira, de pegar os principais estudos, tanto de grandes instituições como a FGV, que dizem que a gente tem que ter ali pelo menos 16% do nosso patrimônio em dólar. Eu já sou um pouco mais arrojado, acho que a gente tem que ter entre 30% a 50% do nosso patrimônio em dólar, dependendo do seu perfil, tá? Porque as empresas americanas, a gente
basicamente sabe que elas vendem para o mundo inteiro e 50% das receitas vem de fora dos Estados Unidos. A gente traz uma diversificação maior, né? Você não está simplesmente investindo numa economia, igual você faz quando investe numa empresa brasileira, que basicamente você está fechado no território brasileiro. Lá você está colocando seu dinheiro em empresas que estão diversificando a nível global, e se você pegar bons ETFs, melhor ainda, porque você já vai ter uma cesta de ações. Beleza? Então acho que o patamar de hoje do dólar, ele tem, sim, quando a gente olhou, né? O próprio dólar, desde o começo do ano, há 6 meses atrás, a 6,30 e agora 5,40, a gente acredita dentro das estimativas que está num momento bom, sim, de entrar no dólar. Mas eu quero fazer um adendo, tá? Momento bom de entrar em ativos dolarizados, quando eu falo dólar, eu falo de ativos dolarizados, tá? É sempre que a sua estratégia mandar, tá? Então, faça a tua alocação macro, entenda quanto você vai ter em Brasil, quanto você vai ter em dólar, né? Essa relação que eu falei pode ser de 30-70, 50-50, dependendo do seu perfil. E aí você sempre respeite nos novos aportes a estratégia, tá? Se a tua estratégia naquele momento tá para você investir em dólar, então invista em dólar, né? Em ativos dolarizados. Claro. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse conteúdo, clica aqui embaixo, deixa o like já, tá? Tem um botãozinho vermelho. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, você é maluco. E claro, ative as notificações para você ser avisado assim que eu soltar um vídeo novo aqui. Tá bom? Tamo junto, um grande abraço. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui na tela pra gente continuar trocando ideia. A gente se vê lá.